Nós já lemos todo o capítulo de 1 João 4. Agora eu quero ler apenas o versículo 8. Aqueles que puderem ficar de pé. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Primeira João, capítulo 4, versículo 8, fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Senhor, meu Deus e Pai, estou na tua santa presença agora, Pai, no altar do Senhor, para pregar a tua santa e pura palavra, Pai. Meu desejo, meu Pai, é que o Senhor me usa, que o Senhor tenha misericórdia do teu servo e que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa ajudar o teu povo a sair daqui abençoado nesta noite. Pai, se há preocupação, se há problemas, se há embaraço, se há alguma coisa, meu Pai, que não é do Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tirar, nos libertar, mas que somente o Espírito Santo de Deus possa ter liberdade no nosso meio. Que o teu povo volte para casa te amando mais, Pai, amando mais a tua palavra, tendo mais convicção da vida cristã. Pai, servir o Senhor é maravilhoso. Ter um Deus como o Senhor, Pai. Como é bom, Pai, saber que nós servimos um Deus tão bom, tão verdadeiro e puro. Pai, o Senhor é santo. Que toda palavra que saia deste púlpito aqui hoje também possa sair dependente do Senhor, Pai. Que nada venha do homem, mas que o Senhor possa me usar para ser um instrumento de bênção nesta noite. É minha oração em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Algo interessante, irmãos, é que nós estamos começando mais um ano. E quando chega final de ano, parece que as pessoas ficam até mais sensíveis, mais amorosas. É tantos planos, projetos, né? Em todas as áreas. Alguns pensam, esse ano eu vou alcançar isso, eu vou conseguir isso. Uns eu vou emagrecer, esse ano eu vou vencer, vou fazer isso. E você tem objetivos, tem planos. Isso é bom. E nós estamos começando mais um ano. Agora, nós sabemos que o nosso país passa, né, por um momento delicado. Eu estava prestando atenção em duas áreas neste final de ano e fazendo uma reflexão. Primeira, a área política. Nós estamos vivendo, né, na verdade, um extremismo de um lado, do outro. É uma guerra pelo poder. E muitas pessoas dizendo no meio político que o ano de 2025 será um ano difícil. Um ano, às vezes, terrível. Por outro lado, no meio espiritual, alguns que se dizem pastor, que recebe a revelação de Deus, tem dito aí nos meios, né, que nós teremos um ano sem dinheiro no país este ano. É uma seca, diz que o dinheiro vai ser tirado. Pessoas dizendo que recebeu uma revelação de Deus e que nós teremos um ano de crise em 2025. Agora, eu pergunto, qual que é o seu projeto? Qual que é a sua opinião? Qual que é o seu desejo para esse ano de 2025? Você vai acreditar no que está acontecendo lá fora,
que o mundo está dizendo, às vezes você vai ficar depressivo, vai procurar remédios, vai ficar angustiado, com medo, ou você vai continuar crendo no amor de Deus? Irmão, nós temos essas duas opções. Ou nós cremos que Deus vai cuidar de nós, que Deus está acima de todas estas coisas, ou nós iremos ter problemas, porque lá fora, muitas vezes as notícias não são boas. Agora eu posso dizer para vocês que Deus é maravilhoso, que Deus é bom. Às vezes você pensa assim, Leoncir, mas se Deus é esse Deus tão maravilhoso, tão bom, porque há tanto sofrimento neste mundo, tantas doenças, tantos males, coisas terríveis acontecem lá fora. Irmãos, isso tudo é consequência do pecado. Eu posso dizer para você nessa noite, se o mundo praticasse o amor de Deus, não haveria problema neste mundo. Mas, infelizmente, as pessoas estão vivendo no pecado, dando crédito ao pecado e não estão vivendo no amor de Deus. E pior de tudo, irmãos, que muitas vezes nós que falamos que somos filhos de Deus, os crentes, nós não estamos vivendo o amor de Deus. Quero ler um versículo com os irmãos. João 14, 17 fala: o Espírito de verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não conhece o Espírito de Deus, irmãos, mas nós conhecemos. Nós precisamos ser o povo de Deus que fala do amor de Deus. Você quer ter uma vida melhor? Você quer ter uma vida abençoada neste ano de 2025? Eu te digo, procura viver o amor de Deus. Agora, para viver o amor de Deus, irmãos, precisa ter sabedoria. Lá em Provérbios 4, 7 fala: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Para você viver no amor de Deus, você precisa de ter sabedoria. Você tem que buscar ter uma vida diária com Deus. Tem que ser prioridade em sua vida. Tiago 1,5 fala: se tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Filipenses 1,6 fala: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Grava o que eu vou dizer, irmãos. Deus te ama. Deus deseja coisas boas para a sua vida. Porém, essas coisas não irão acontecer se você está vivendo de forma errada, se você está vivendo na forma do mundo. Precisamos viver o amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso, entenda isso. Você tem olhado para o amor de Deus? Irmãos, nós poderíamos passar aqui a noite toda falando do amor de Deus. Mas eu quero deixar apenas 3 coisas para nós nessa noite, que fala sobre o amor de Deus. E a primeira coisa que Deus tem nos dado, coisas maravilhosas, a primeira coisa é a vida. Lá em Jó 33, 4, fala assim, ó: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida. Qual é o valor da vida para você nesta noite? Às vezes a gente para pensar, irmãos, tem pessoas morrendo neste mundo, perdendo a sua vida por causa de R$2.
Tem pessoas perdendo a sua vida neste mundo por causa de uma briga de trânsito. Parece que a vida não tem mais valor. Muitas vezes nós não valorizamos a nossa vida. A nossa vida é preciosa, irmãos, ela é valorosa. Nós precisamos dar valor à nossa vida. Priorize a sua vida. Irmãos, a vida tem que ser prioridade. Imagina se eu passo uma lista para os irmãos nesta noite e falo, olha, quais são as suas prioridades para 2025? Fala aí o seu planejamento, o seu desejo. Às vezes você ia colocar tantas coisas e às vezes você iria esquecer da sua vida. Vida é uma, irmãos. Tem aquele ditado do mundo, né, que gato tem 7 vidas, mas o ser humano, nós temos uma vida. Nós temos que priorizar a nossa vida. Você tem saboreado a sua vida? Ou você é ansioso, apavorado, estressado? Irmãos, eu sou uma pessoa que gosto demais de doce. Se tem uma pessoa que gosta de doce, nessa terra sou eu. E doce para mim tem que ser assim, ó. Se você falar assim, olha, pega um chocolate aqui, um pedaço, não serve. Eu tenho que comer doce tipo um prato, igual arroz. A hora que eu comer e encher, aí fala, agora tá bom. Come um pedaço de pudim, para mim não serve. Eu gosto de comer mesmo. Quando eu estou, irmãos, alimentando um doce, eu penso na vida. Eu penso no sabor da vida. Você imagina você pegar um pudim, você coloca ele na boca e deixa ele derreter ali, aquilo parece que desce pelas veias. Você sente o sabor, você fica satisfeito. Agora imagina se eu pegar um pedaço de pudim aqui, ansioso, estressado, quer dizer o quê? Correria. Você nem percebeu. Tem pessoas que estão vivendo a sua vida sem sabor, irmãos. Não está observando. São pessoas que, às vezes, você conversa, você vê que a pessoa está angustiada, está estressada. Por quê? Porque não está valorizando, não está sentindo o sabor da vida. Irmãos, Deus nos deu uma vida preciosa. E nós precisamos agradecer a Deus por isso. Valorize a sua vida, priorize a sua vida. Tenha sabor de sua vida também. Outra coisa que precisamos, irmãos, estar atento em nossas vidas é a questão de tempo. Eu mudei, morava aqui, 300 metros da igreja. Agora eu estou morando 23 quilômetros. E se você conversar com 99 pessoas, as pessoas falam, uai, Leoncir, você fez uma loucura. Você deixou aqui o seu trabalho, as coisas, tudo aqui do lado, agora você está a 23 quilômetros. Você tem que vir trabalhar todos os dias, voltar. E quantas vezes eu ouvi isso? Irmãos, e eu vou dizer bem honestamente para os irmãos, eu não estou nem aí preocupado com o trabalho, essa coisa. Eu quero aproveitar o tempo da minha vida com qualidade, irmãos. Você tem que buscar qualidade para a sua vida. Às vezes você se torna um escravo de um trabalho, a hora que você vê a vida já passou, você foi embora, você vai pensar, o que eu fiz? Nós precisamos estar atentos sobre a nossa vida. Deus tem nos dado uma vida maravilhosa. E quando eu estou falando com o povo de Deus, tudo que eu estou passando aqui, se você quer ter realmente qualidade, você quer ter prioridade, você quer realmente valorizar a sua vida, isso é para os filhos de Deus, irmãos. Lá fora o mundo não sabe o que é isso.
é sofrimento, é angústia, é perturbação. Agora, Deus tem nos dado todas as ferramentas aqui na palavra de Deus para termos uma vida realmente que vale a pena, que tenha sentido, prazerosa, maravilhosa. E muitas vezes nós somos tolos. Nós não estamos valorizando a nossa vida. Valorize sua vida. Tire tempo, irmãos, para você realmente perceber o tanto que a sua vida é maravilhosa. Agora, toda vida precisa estar em Cristo Jesus, irmãos. A palavra de Deus fala: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para ter esta alegria, esse prazer, você precisa estar em Cristo Jesus. Só Ele pode te dar uma vida plena, satisfatória. Irmãos, Deus tem nos dado coisas maravilhosas. E a primeira coisa que Deus tem nos dado, coisa maravilhosa, é a nossa vida. A segunda coisa maravilhosa que Deus tem nos dado é a comunhão entre os irmãos. Lá em Salmo 133, 1 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é puro o amor de Deus na comunhão santa entre os irmãos. Vocês estão entendendo o amor de Deus? O amor de Deus é santo, é puro, é honesto, é verdadeiro. Não tem espaço para o pecado. Não tem espaço para as coisas ruins. Percebe que é você que faz o seu ambiente espiritual. Se você deseja o amor de Deus, você viverá em comunhão e habitará nas coisas do bem. Habite nas coisas que edificam, coisas saudáveis. Na vida há diversos caminhos. Você decide qual caminho quer seguir. Existe o caminho da crítica. Como criticar alguém à semelhança de Deus? Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, eu vou estar falando de alguns caminhos aqui que a gente não pode entrar neles, mas eu quero parar um pouquinho na crítica. E eu quero dar até um exemplo para vocês entenderem que lá no começo eu falei, nós estamos em aperfeiçoamento. O Filho de Deus, não importa se você tem 10 anos, 20, 30, 50, 60, nós estamos em aperfeiçoamento. Eu estava ouvindo uma reportagem aí numa rádio, e uma pessoa lá da Coreia do Sul, um brasileiro que estava aqui no Brasil, e tendo aquele problema lá com o presidente da Coreia do Sul, ele estava dando uma entrevista na rádio. E aí ele começou a falar um pouco da cultura da Coreia do Sul. E ele foi falando ali e chegou na questão da limpeza das ruas. E como a pessoa da Coreia do Sul, ele pega, se tiver um papelzinho, coloca na bolsa, não há lixeira nas ruas, chega em casa, coloca no lixo. Olha a idade que eu estou. Se eu, muitas vezes eu ia comer um chocolate ou alguma coisa, eu jogava um papel na rua. Quantas vezes eu não fiz isso? Irmãos, mas eu fiz uma promessa para mim mesmo, mais nunca eu coloco um lixo na rua. Eu não jogo mais nada. Porque você vê aí, olha, tanto que é horrível, feia essas ruas nossas. É mutirão fazendo. Por quê? Comportamentos. Coisas erradas que nós fazemos. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar, mudar. Precisamos ter crescimento. E a questão da crítica é uma. Quantas famílias, quantas igrejas, pessoas que dizem, eu não volto aqui na igreja mais, porque por causa daquela pessoa, por causa daquilo, eu não consigo. Você vê, entre o povo de Deus, famílias estão sendo aí destruídas por causa de críticas. Precisamos tomar cuidado com a crítica. Nós precisamos
Às vezes você fala algo, irmão. Eu falei uma coisa, não sei para quem, aí a pessoa chegou lá e falou a coisa 10 vezes. Tinha nada a ver com o que eu tinha falado, eu tinha feito um comentário. Depois que eu fui ficar sabendo, porque tem pessoas maldosas, pessoas que às vezes algumas vezes você fez um comentário, ela já chega lá e quer aparecer. Então, cuidado. E eu tenho feito uma promessa para mim. Eu não quero falar de pessoas. Eu quero falar de projeto, é de planos, é de ideias. Não quero perder tempo mais, irmãos. Mas a gente vai aprendendo. Então, cuidado com a crítica, é um caminho terrível. A ira, a Bíblia diz que Deus ira todos os dias, mas é por causa do pecado. A discórdia, você já viu pessoas plantando discórdia? Você planta amor. A inveja, seja contente com você e seja conformado com o que tem. Seja feliz com você mesmo. O orgulho, irmãos, todos nós viemos do pó da terra e para o pó iremos. Às vezes, pessoas orgulhosas. O desprezo, ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. A vaidade, ilusão, enganação, sai dela. A ganância é um abismo sem volta. Contenda é uma coisa abominável diante de Deus. Divisão. Se eu pegar os irmãos aqui nesta noite e nós começarmos a falar de alguma coisa, eu faço uma divisão aqui rápido. Se eu perguntar se todos concordam com a parede azul, às vezes alguém já vai discordar. Se eu perguntar o que nós podemos fazer um lanche aqui depois do culto, cada um vai ter uma opinião. Temos que tomar cuidado com a divisão e tantos outros, irmãos. Procure palavras de comunhão que edifica. Seja aquela pessoa que alguém possa dizer como é bom estar com essa pessoa. Nós temos um grupo de irmãos que eu creio que nós já estamos quase há 15 anos em comunhão, jogando dominó. Entre irmãos. Praticamente toda sexta-feira nós estamos naquele grupo. Nós tornamos uma família. Ambiente maravilhoso. Sei que tem hora um perde, outro ganha, brincadeira, tudo. Às vezes fala, hoje nós temos que ir embora mais cedo, o dominó tem que terminar às 11h30, dá quase 2 horas da manhã, nós estamos lá conversando. Eu sei que aqui tem vários grupos entre os irmãos. Gente, comunhão de irmãos é coisa maravilhosa que Deus nos deu. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Nós somos uma família. Às vezes a gente chega na igreja e não viu aquele irmão, a gente sente falta. Porque é uma família, nós estamos num corpo de Cristo. É um completando o outro. Educação é coisa que se aprende, não nascemos com ela. Não é um simples bom dia, boa tarde. Às vezes, irmãos, você pode estar ali na portaria, a pessoa passa nem te olha. Como é agradável, a pessoa fala, oi, tudo bem, como você está? Então, busque ser uma pessoa de comunhão entre os irmãos. Eu passei por um momento de construção uns tempos atrás, aí, irmão, e não falo isso aqui para a glória, não, estou dando exemplos. Aí meu pedreiro, ele tinha vindo de uma construção que estava numa igreja. Aí ele chegou lá, né, foi indicado, e eu comecei a conversar com ele, chegava lá, né, às vezes levava um lanche para ele, conversava. Aí um dia ele me chamou lá e falou, você é diferente. Eu falei, mas por quê? Falei, rapaz, eu estava numa igreja ali, o pastor passava, nem me olhava. Agora você, todos os dias que você chega aqui, você me cumprimenta, você conversa comigo. Você vê, é uma coisa que deixa a gente feliz, irmãos. Coisa simples, a gente ser uma pessoa agradável. Seja educado, mostre para as pessoas o amor de Deus que está em sua vida.
Busca a paz, a alegria em sua vida. A palavra de Deus fala que precisamos ser cheios do Espírito Santo. E não é nós. Irmãos, o Espírito Santo não é ele que vai chegar e nos encher, é nós que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar. É uma vida diária, oração, leitura bíblica. Precisamos nos encher do Espírito Santo para ter realmente uma comunhão santa entre os irmãos. Irmãos, Deus tem nos dado coisas maravilhosas. E uma coisa maravilhosa que Deus tem nos dado é a comunhão. Agora, para você ver como que está nossos dias. Ontem eu fui na padaria ali pegar um carimbo para fazer. Aí eu fui lá, peguei, estou voltando. E lá é a parte de baixo, em cima, no sobrado, mora o dono que aluga lá para a padaria. Aí eu estou voltando, o dono passou num caminhão, ele tem um caminhão de grama grande, e passou reto. E eu vi lá na grade assim, né, vi um cachorrinho pequeno, ele veio desesperado. E bateu na grade, colocando a cabeça, olhando, latindo, naquela alegria. Ele percebeu o barulho do caminhão. E aí o dono parou, tipo, uns 200 metros para estacionar o caminhão, porque é um caminhão grande, achou a vaga lá, e aquele cachorro desesperado naquela alegria. Aí eu sentei num banco que tem lá e fiquei parado, observando. Irmão, muitas vezes hoje, pessoas estão preferindo cachorro do que ser humano. Isso aí é uma coisa concreta, é uma verdade que dói. Tem casais que estão preferindo adotar um cachorro do que ter criança. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo os últimos dias. É o quê? Pais contra filhos, filhos contra os pais. Muitas vezes os lares estão em guerra. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, eu gosto é do meu cachorro, porque ele me entende. Lá em casa ninguém me entende, só meu cachorro que me entende. Agora, para você ver, Deus deu a comunhão, uma coisa maravilhosa, para você viver na pureza, no respeito um com o outro, ajudando, é um completando o outro. E muitas vezes você vê pessoas maldosas, pessoas que estão fazendo intriga entre irmãos. Tome cuidado. Deus tem nos dado coisas maravilhosas. A primeira é a vida. A segunda é a comunhão entre os irmãos. E a terceira e último lugar é a salvação. Lá em 1 João 2,25 fala, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. O pecado tenta destruir o amor de Deus. Ele tenta destruir nossas vidas para vivermos vidas miseráveis neste mundo. Ele tenta colocar problemas na nossa comunhão com os irmãos. E ele tenta nos separar do amor de Deus eternamente. Mas eu tenho uma boa notícia: o amor de Deus é maior do que tudo isso. Deus nos ama e tem nos prometido vida eterna. Aprenda uma coisa, o mal, ele nos visita de várias formas. Algumas vezes ele até usa pessoas próximas de você. Aí é a hora da sabedoria, você saber que aquela pessoa ela está sendo usada pelo mal. Mas o mal não é aquela pessoa ela pode mudar e pode se tornar um filho de Deus. Ajuda aquela pessoa para que ela possa ser liberta. Não olhe para este mundo, olhe para cima. A nossa salvação está mais próxima. Não sofra com este mundo, sofra pelo reino de Deus. Irmãos, há um ditado que fala, né? Não canta vitória antes da hora. Mas você sabia que quando falamos de salvação, nós já somos mais do que vencedores? A Bíblia não está falando que nós somos vencedor, não. Nós somos mais do que vencedor.
A pessoa que entende a salvação, ela pode ter o problema que for, mas ela sabe que a vida está segura nas mãos de Deus. Irmãos, às vezes a gente chega até o final aqui, às vezes a gente passa deste mundo, mas a esperança é grande. Nós temos um Deus maravilhoso. Não há derrota para o povo de Deus. Eu sei que há muitas interpretações naquele versículo. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Irmãos, eu creio que as portas do inferno ali é a sepultura. E a sepultura, ela não segura o Filho de Deus, a igreja de Deus. Nós já vencemos até a morte. Só que a vida eterna, nós só vamos realmente valorizar ela na presença de Deus. Então nós temos esses alvos, né? Confiança, gratidão, caridade. Irmãos, pratique o amor de Deus, que você vai estar dentro desses alvos. E eu quero começar para concluir com os irmãos da mesma forma que eu comecei. Eu quero ler com os irmãos Gálatas 6, 7, versículo muito conhecido. Quero terminar lendo Gálatas 6, 7. Eu falei para os irmãos que no começo nós temos a escolha, a opção. Você vai ficar acreditando que o mundo está passando ou você vai acreditar no amor de Deus? Irmãos, Deus tem sido bom para conosco. Deus tem cuidado de nós. Deus não tem deixado faltar nada. Dizem que há uma pesquisa que 90% da sua preocupação nunca acontecerá na sua vida. Você sofre 90% das suas preocupações e jamais há de acontecer. Mas nós somos frágeis, nós nos preocupamos. Agora, você vai ficar acreditando na política, nesse reino espiritual aí de revelação, falando que coisas absurdas, ou você vai crer no amor de Deus? A Bíblia diz em Gálatas 6, 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós estamos começando o ano, irmãos. Você decide o que você quer semear 2025. Mas será que nos seus projetos, nos seus planos, está o amor de Deus? Deus é maravilhoso, Deus tem feito coisas maravilhosas. Valorize sua vida, valorize a comunhão com os irmãos e valorize a vida eterna. Vamos orar. Todos com os olhos fechados.